Bom, o meu tema hoje aqui é para falar um pouco sobre o lugar de onde eu venho, tá? Enquanto municipária. Então, eu escuto os colegas, os companheiros aqui, vereadores, falando do quanto a casa precisa mudar, enfim, da estrutura que nós temos na Câmara, e eu fico me lembrando da escola onde eu trabalhei, das condições dos municipários em Pelotas hoje, das condições do serviço público, e não tem como a gente não comparar uma coisa com a outra. Até pouco tempo, estava em sala de aula dentro de um container. E isso é um tema que já vem recorrente dentro da casa. Já foi tratado pelo vereador Marcos Cunha, que um dia esteve na minha sala de aula e sabe as condições insalubres, né, inclusive, que tem lá. O vereador Ricardo Santos, eu fiz uma pesquisa, o vereador Ricardo Santos já tinha pedido, né, providências para a prefeitura em relação aos containers escolares. Então, não tem como a gente não comparar, né? O vereador Marcos Cunha disse dessas condições que a gente tem aqui, dos gabinetes pequenos, enfim. Gente, para mim, isso é um luxo. Não estou contrapondo, eu acho que a gente sempre tem que melhorar, né? O senhor entende isso, vereador Marcos Cunha. Mas as condições do serviço público em Pelotas hoje. Quais são as condições desses trabalhadores? Quais são as condições das escolas, da sala de aula? E eu venho como professora, né, como representante dessa categoria que, sim, me elegeu. Né? E eu não posso, como primeiro, né, segundo o pronunciamento aqui na tribuna, não posso esquecer disso. E isso foi um dos motivos da minha campanha. A questão da dificuldade, a falta de material. Gente, professor tem que pagar para dar aula. Paga do seu salário, folha de ofício. Lápis que o aluno não tem. Às vezes até a merenda, porque na escola também não tem, que atrasou a merenda do aluno que está com fome. O professor paga do seu salário. Aqui na Câmara é luxo. É luxo. Eu nunca passei em nenhum serviço que eu tive, eu nunca passei com o luxo que eu tenho aqui hoje. E com certeza eu vou poupar tudo que eu puder aqui. Porque eu vivo isso, eu convivi com isso sempre. E eu acho que a proposição do vereador Roger Ney de mudar a forma das diárias para que seja o que gastou vai ser ressarcido, eu acho excelente essa proposição. Né? Porque um professor, muitas vezes, faz um curso, tem que pagar do seu dinheiro, tem que se pagar dos seus bolsos, enfim. E, além disso, ainda ganha um salário miserável. Ou não recebe o piso, muitas vezes. Alguns agora estão começando a receber, porque entraram na justiça. Mas, imagina, o piso desde 2008, se eu não me engano, é uma lei, e até hoje as pessoas não receberam, estão recém-recebendo. Tá? Trazendo a questão dos containers, vocês, eu não sei se a maioria dos vereadores reeleitos sabe, mas os novos, né, até para a gente ter uma noção do que acontece com os containers hoje em Pelotas. Pelotas fez um contrato, tá, lá em 2013, se eu não me engano, para que fossem alugados containers em escolas que tinham mais alunos do que salas de aula. 9 containers foram alugados para essas escolas, e aos poucos, muito pouco, as escolas foram recebendo salas de aula. O problema é que esses containers, eles deveriam ser alugados por 6 meses. Eles estão até hoje, eu sei de 2 escolas que estão até hoje, tá? Que é o Mário Meneghetti, se eu não me engano, e o Piratinino de Almeida, com 2 salas de container. Além das salas de container, tem também a questão das salas para educação infantil, porque era a lei federal que a prefeitura tivesse todas as crianças de 4 anos matriculadas e não tinha escola. Foi por isso que se comprou o prédio também do Bernardo de Souza, a atual Escola Infantil Bernardo de Souza, no centro da cidade, que não contempla também o que a maioria da população precisa, que são escolas no bairro. Enfim, a falta de salas de aula dentro das unidades escolares é um caos em Pelotas. Tá, um caos. A questão dos containers, até hoje, eu fiz um levantamento também, até hoje já se gastou quase 600 mil reais com aluguel de salas que não são salas de aula.
Quem entra, o vereador Marcos Cunha viu, quem entra dentro de uma sala de um container, vê que aquilo não é lugar para aluno, não é lugar para professor, não é lugar para educação. Aquilo não é sala de aula, aquilo não é lugar. E ainda me gastam R$ 594 mil para pagar o aluguel. Tá? É um absurdo esse dinheiro que foi gasto. O meu objetivo aqui hoje é provocar, sim, a prefeitura, porque nós estamos... Lhe dou uma parte já, vereador. Só deixa eu terminar. Porque nós já estamos em final... Eu tenho quantos minutos, vereador Viana? Desculpa. 10? 5, já vai terminar. Então, nós já estamos no final, no início de janeiro, e nós temos essas duas escolas. A prefeitura precisa se posicionar. Além disso, a prefeitura foi lá e gastou de dinheiro da educação R$ 200 mil para a compra de ponto biométrico. Com esse dinheiro, quase 700 mil reais, quase 800 mil reais em dinheiro gasto com a educação, dinheiro da educação, não daria para ter feito salas de aula para essas escolas? Essa é a minha... Eu acho que eu vou dar uma partezinha, não tem mais, né? Bom, era essa a provocação. Eu espero que a prefeitura, sim, já esteja pensando nessas escolas, porque nós vamos cobrar. Era isso.